E aí, galera, muita gente tinha achado que Titio estava agora imerso na criação de abelhas e fabricando mel, né? Quero inclusive deixar aqui meu esclarecimento de que aquele rebanho de vagabundo que fez aquela desgraça daquela música merece todo o meu amor, né? Mas Titio não abandonou o seu ramo fundamental, que é esclarecer a vocês algumas das dúvidas mais importantes de história do Brasil, de história geral. E aqui estamos de novo com o objetivo de preparar você para o vestibular da Baiana de Medicina. Você que vai fazer a Baiana, né? Vamos dar uma olhadinha em alguns conteúdos que devem ser revisados para essa prova, certo? Primeira coisa que eu quero lembrar a você é o estilo da prova da Baiana. Até o presente momento, a Baiana tem feito uma prova que a gente chama de prova temática. Então ele bota um tema e ele vai percorrer toda a história em cima desse tema, né? Então é uma forma de fazer prova muito boa, porque é uma prova ampla, onde o aluno é testado A, B, C, D, E, só que em vários conteúdos, em vários momentos da história sobre um determinado assunto. E aí aquela pergunta que o aluno adora fazer: pô, Titio, eu tô nas buchas do vestibular, e aí que assuntos historicamente a Baiana pede mais? Rapaz, não tem assim um assunto que eu diria que a Baiana pede mais. Agora, o que você percebe é que a Baiana tende a fazer uma prova mais ligada à história do Brasil. Então, se eu fosse revisar hoje para a Baiana, eu revisaria mais história do Brasil e revisaria sobretudo os pontos mais ligados à parte de Brasil pós chegada da família real, pós 1808. Quais os pontos que eu me interessaria mais de fazer uma revisão nesse momento? Então, um ponto que historicamente vem caindo na Baiana é a questão de direitos humanos, né? E aí, quando a Baiana fala sobre direitos humanos, ela vai justamente pedir a você que se lembre de como é que essa história de direitos humanos começou. Então, a gente tem que lembrar, quando a gente fala em direitos humanos, de uma data fundamental, 1689, a Declaração dos Direitos, né? E essa Declaração dos Direitos, ela está diretamente ligada à Inglaterra, né? E aí não se esqueça que essa Declaração dos Direitos, ela tem dois pontos fundamentais. Primeiro, ela vai limitar o poder do rei, né? Então, o rei deixa de ser absoluto a partir justamente dessa Declaração dos Direitos de 1689. E uma questão fundamental é o reconhecimento dos chamados direitos fundamentais, né? E esses direitos fundamentais são justamente a liberdade, a propriedade, né? O julgamento justo. Inclusive aqui se cria uma expressão que a gente usa muito em direito, o due process of law, né? O devido processo legal, né? Então, para que o juiz chegue a uma determinada conclusão, para que o juiz chegue a uma determinada sentença, que passos ele deve dar? E esses passos são, sobretudo, acima de tudo, para que haja ampla defesa, para que haja a ampla oportunidade das pessoas que são acusadas ou contestadas nos seus direitos provarem que efetivamente são inocentes ou que detêm aquele direito. Então, quando a gente fala em direitos humanos, a primeira referência que a gente tem que ter é essa Declaração dos Direitos na Inglaterra, que você deve se lembrar que foi fruto de uma luta muito importante, que foi justamente a luta da burguesia inglesa contra o absolutismo do rei da Inglaterra, né? Isso no final do século XVII, né? Outra coisa importante, outro ponto importante, é justamente a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789,
e do cidadão de 1789, que é justamente da Revolução Francesa. E essa Declaração dos Direitos, ela em grande parte repete o conteúdo essencial da Declaração dos Direitos de 1689, né? O direito à liberdade de ir, de vir, a defesa da propriedade privada, a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, a liberdade de crença, a liberdade crítica, não é? A limitação do poder do rei. Então, todas essas liberdades individuais são consubstanciadas nessa Declaração dos Direitos, que efetivamente repete em grande parte a Declaração dos Direitos inglesa, que foi feita 100 anos antes. Outra coisa importante é você reparar essa diferença, aparentemente sem importância, mas de uma importância fundamental, que é a diferença entre homem e cidadão, né? Homem é qualquer pessoa, né? Homem, é mulher, é livre, é escravo, né? O cidadão vem aquele conceito que nós vimos quando estudamos Grécia, não é? Quem era o cidadão? Era justamente o homem do sexo masculino, não é? O homem do sexo masculino, livre, né? E francês. Então, se ele era homem, se ele era livre, se ele era francês, era considerado cidadão. Mas aí vem um quarto ponto que é fundamental, não é? Que é justamente ter uma determinada renda. Porque não se esqueça que o voto era censitário, ou seja, o voto era para aquelas pessoas, o direito de votar e ser votado era para aquelas pessoas que tinham uma determinada renda mínima. Então isso era uma forma de a burguesia evitar que o povo tivesse acesso ao poder. Por isso é importante que nós façamos uma diferença entre liberalismo, que é diferente de democracia, não é? Porque no liberalismo você tem essas liberdades sendo preservadas, mas você não tem um efetivo acesso do povo ao poder. A burguesia cria meios, a burguesia cria fórmulas para evitar justamente essa participação do povo no poder, e a forma, a maneira mais eficaz é justamente criando essa barreira que é o voto censitário, certo? Que mais tarde, inclusive, será substituída em muitos países, inclusive aqui no Brasil, pelo critério da alfabetização, não é? Você se lembra, por exemplo, que enquanto na Constituição Monárquica de 1824 se dizia que para votar e ser votado tinha que ter uma determinada renda, não é? Fruto da influência direta da Revolução Francesa, da mentalidade burguesa de 1789, já na época da proclamação da República, quando se fez a primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1891, aí você já tem uma outra visão, que é justamente dar a impressão de que você tem uma democracia, não é? Mas que na verdade não é uma democracia, porque se impõe um direito que é justamente uma limitação, que é justamente a limitação da alfabetização. Para você votar e ser votado, você tem que ser alfabetizado. E como a esmagadora maioria da população brasileira, inclusive, isso é uma coisa interessante, quando se colocou que o critério passava a ser o critério de você ser alfabetizado, alguns ricos terminaram não conseguindo entrar na cota eleitoral justamente porque nem mesmo alguns ricos no Brasil eram alfabetizados. Então o voto por critério de alfabetização restringiu ainda mais o universo político, que já era extremamente restrito aqui no país. Agora, essas declarações de direitos, elas vão contaminar todas as constituições brasileiras. Isso é muito importante, né? As declarações de direitos, elas estão presentes em todas as constituições brasileiras, até mesmo nas constituições ditatoriais, naquelas constituições que foram fruto de processo ditatorial, como foi o caso, vamos fazer uma pequena revisão,
as constituições do Brasil, a gente poderia dividi-las em dois grandes grupos, as chamadas democráticas ou votadas, né? E as constituições outorgadas ou impostas, né? Então, nesse primeiro grupo aqui estão as constituições de 1891, de 1934, de 1946, de 1988. Enquanto que nesse grupo aqui estariam as constituições de 1824, de 1937 e de 1967, certo? Só relembrando, a Constituição da República Velha, a Constituição de Getúlio pós-Revolução de 30, a Constituição pós-queda de Getúlio, pós-fim do Estado Novo, e a Constituição atual, que enterra definitivamente o período militar. Lembrando que o período militar o período militar acabou em 1985 com o fim do governo Figueiredo, né, o que seria o início do governo Tancredo Sarney, mas a gente pode dizer que simbolicamente o fim, a pá de cal, efetivamente, foi quando a Constituição de 67, o último grande resquício do regime militar, foi sepultada pela Constituição de 88, pela Constituição Cidadã, como se chama. A Constituição de 24, que é a Constituição de Dom Pedro I, a Constituição absolutista. A Constituição de 37, que é a Constituição de Getúlio, a Constituição do Estado Novo, que implanta a ditadura getulista no Brasil. E a Constituição de 67, a Constituição que regula o período militar, que regula a ditadura militar entre 67 e 1988, quando a nova Constituição é feita. Uma coisa interessante, não acredito que um detalhe desse vá cair, mas uma coisa interessante é isso, é lembrar que mesmo tendo acabado a Constituição de acabado o período militar, né? O período militar, como eu disse, acaba com o fim do governo Figueiredo, em 1985, mesmo com o fim da ditadura militar, a Constituição de 67 ainda permaneceu até que em outubro de 88 foi promulgada a Constituição atual, a nossa Constituição Cidadã. Agora, é como eu estava dizendo, todas essas constituições, elas tiveram declarações de direitos, né? Agora, claro, essas declarações de direitos eram mais amplas ou mais restritas, a depender justamente do caráter fundamental que a Constituição tinha. Nas constituições democráticas, essas declarações de direitos são bem mais amplas, nas constituições impostas, elas são bem mais restritas. E uma coisa simbólica, um detalhe simbólico que muitas vezes passa batido para as pessoas, é a questão da posição, não é? Onde a Declaração de Direitos está na Constituição. Isso é uma coisa interessante. Repare que na Constituição de 1967, a Declaração de Direitos estava no artigo, se não me falha a memória, 157 ou 153, não me lembro direito, da Constituição Federal, enquanto que a nossa Constituição atual consagra a Declaração dos Direitos logo no artigo 5º, não é? Então, isso, colocar a Declaração dos Direitos de forma quase que preambular, já no início da Constituição, demonstra justamente a questão simbólica da prevalência desses direitos humanos dentro do ordenamento jurídico brasileiro atual. Agora, uma questão que a gente não pode se esquecer é que esse processo da formação das declarações de direitos no Brasil, em grande parte foi um processo de ampliação. Você vê, por exemplo, que a Constituição atual, a Constituição de 1988, ampliou em muitos direitos, alguns direitos que já vinham sendo dados e que foram extremamente ampliados. Uma coisa interessante, inclusive isso já foi questão da Baiana, é quando você pega uma legislação muito importante, que é a Consolidação das Leis do Trabalho de 1943, não é? Do período do Estado Novo de Vargas, a CLT ela vai ser o mais importante conjunto de leis trabalhistas do Brasil. Mas muitos desses direitos trabalhistas foram ampliados pela Constituição de 88, não é? Ampliados pela Constituição
de 1988. Inclusive, uma das ampliações mais importantes e que muitas vezes a nível de ensino médio não se toca nisso, é que a Constituição de 1988 ela ampliou os direitos trabalhistas para os trabalhadores rurais, coisa que Getúlio, não fez. E por que Getúlio, quando fez a CLT, ele não colocou o trabalhador rural, ele não contemplou direitos trabalhistas para o trabalhador rural? Porque você não pode se esquecer que, embora Getúlio seja visto como o pai dos pobres, Getúlio era a mãe dos ricos. Getúlio se mantinha no poder, nunca se esqueça isso, numa combinação de forças muito importante que ele, graças à sua capacidade política, soube manobrar muito bem. Por um lado, ele controlava os trabalhadores urbanos, que era uma força que estava cada vez mais crescendo no país, sobretudo nos grandes centros urbanos de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, não é? E ele controlava essas forças justamente concedendo esses direitos, não é? Lembre-se que esses direitos trabalhistas têm a sua origem, não é, na Carta del Lavoro de Mussolini, não é, de 1929. Isso é uma coisa interessante. A grande parte da legislação trabalhista que hoje tem no mundo, sobretudo no mundo capitalista, liberal, é uma legislação de proveniência, de inspiração essencialmente fascista. É uma legislação que se inspira no grande documento que Mussolini fez em 1929, com esse objetivo, cooptar, trazer para si a massa dos trabalhadores, sobretudo os trabalhadores urbanos, que estava bastante influenciada pelo socialismo, pelo comunismo. Getúlio segue essa linha. Então, em 1943, ele cria a consolidação das leis do trabalho com esse objetivo, atrair essa massa de trabalhadores urbanos que, cada vez mais explorada, se voltava para o comunismo como uma alternativa de libertação. Então, Getúlio vai convencer essas elites que era melhor dar direitos agora do que passar pelo dissabor de uma revolução em pouco tempo, como tinha acontecido na Rússia em 1917. Então, Getúlio beneficia esses trabalhadores para ter o apoio desses sindicatos, não é? Tanto é que Getúlio cria um modelo de Estado, não se esqueça disso, que é o chamado Estado corporativista. O que era o Estado corporativista? Era o Estado em que os sindicatos, os trabalhadores sindicalizados, os trabalhadores urbanos sindicalizados tinham um peso muito grande, os sindicatos tinham um peso muito grande. Lembre que na Constituição de 34, por exemplo, já na Constituição de 34, nós tínhamos os chamados deputados sindicais, que eram os deputados escolhidos pelos sindicatos. Só que esses sindicatos não eram livres, eram controlados pelo governo. E a maneira como o governo tinha para controlar os sindicatos era simples. Era o governo quem arrecadava o imposto sindical, que também foi uma criação de Vargas. Os sindicatos passam a se sustentarem basicamente um imposto cobrado do trabalhador que correspondia a um dia de trabalho por ano do trabalhador. Todo trabalhador tinha que dar um dia de trabalho por ano para o seu sindicato. Só que quem recolhia esse dinheiro era o governo, e o governo só repassava àqueles sindicatos que lhe eram dóceis. Então, se por um lado Getúlio controlava muito bem essa estrutura sindical, por outro lado Getúlio sabia que não se governava o Brasil sem o apoio dos coronéis. Não é? E por isso, para ter o apoio dos coronéis do interior, é que Getúlio tirou os trabalhadores rurais desse benefício da CLT. Então a Constituição de 88 é a Constituição que vai transformar o trabalhador rural num verdadeiro trabalhador, dando a ele direitos, não é? Como trabalhador, que ele efetivamente é. Não é? Outra coisa importante que nós temos na Constituição de 88 é a ampliação de várias garantias, não é? Como, por exemplo, a licença maternidade, a licença paternidade, o seguro-desemprego, a indenização por despedida injusta. Então, toda uma série de direitos fundamentais, direitos trabalhistas, não é? Que foram assegurados pela Constituição de 1988 e que são, na verdade, uma ampliação de toda essa legislação de direitos humanos que vem, como eu mostrei a você, lá do século XVII, lá da Revolução Inglesa. Então, é esse
o modo da baiana cobrar. Então ela pega um tema aqui, como eu falei, né, como o tema de direitos humanos, e ela vai desenvolvendo ao longo das 5 proposições, justamente para testar a visão conjuntural que você deve ter, certo? Então, qualquer dúvida, manda para mim no Instagram, no nosso canal, certo? E aí, vou fazer o possível para responder o mais rápido possível antes dessa prova. Um beijo cheio de mel do titio e até a próxima.